Olá, meu querido, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e na aula de hoje nós vamos falar sobre semelhanças de triângulo e suas consequências, que é a base média de um triângulo. Mas antes de começar a falar sobre os critérios de semelhanças, gostaria de recordar com vocês de forma bem rápida do que seria uma semelhança de polígono. Meus jovens, dois polígonos são semelhantes quando eles têm ângulos internos iguais e lados correspondentes proporcionais. Seria como se uma figura fosse a ampliação ou a redução de outra. E essa situação também acontece com os triângulos. Veja bem, se dois triângulos têm seus ângulos internos congruentes, ou seja, com medidas iguais e lados que são proporcionais, esses triângulos são triângulos semelhantes. Mas isso não é necessário que você verifique esses 6 itens, ou os ângulos internos e os lados de um triângulo, para afirmar se esses triângulos são semelhantes, pois existem os casos de semelhanças que nós vamos aprender nesta aula, que são os critérios de semelhanças. Vamos ver como isso é aplicado? Então, vem comigo. Pessoal, a primeira coisa que eu quero estar falando com vocês é a respeito do que são lados homólogos. Então, os lados homólogos são os lados correspondentes entre duas figuras que mantêm uma relação de semelhança. Veja no nosso exemplo, do qual nós temos dois triângulos que são semelhantes. E eu estou afirmando para vocês que esses dois carinhas aqui, são semelhantes. Esses dois triângulos, eles também têm as mesmas posições. Então, se eles são semelhantes e estão nas mesmas posições, os seus lados correspondentes nós vamos chamar de lados homólogos. Ou seja, o lado AB e DE representados na nossa reta são homólogos. A mesma coisa para as outras retas, né? Que é o AC e o DF. Márcio, e para o BC também, meu jovem, o BC e o EF, todos eles são homólogos. Mas por que eles são homólogos? Te pergunto, por quê? Por qual motivo? O que vocês acham? Pessoal, é justamente porque eles estão nas mesmas posições nesses dois triângulos semelhantes, ok? Sendo assim, nós podemos falar que se a gente tem uma relação de semelhança entre esses dois triângulos, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. E chama atenção aqui para vocês que esse tio aqui, esse carinha, do qual ele simboliza na matemática como semelhança, ok? Tá sofrendo. O Sidney tá pegando ali, tem um cadeirante tentando se arriscar ali, passando, O pessoal correu ali, Nessa altura que ele tá tentando passar, ele é um cadeirante. Olha só que imagem impressionante. Portanto, podemos dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, onde os lados AB e DE, que ocupam nas posições correspondentes nesses dois triângulos semelhantes, eles são homólogos, tudo bem? Quero chamar a atenção também de vocês que não confundem o símbolo, esse símbolo de semelhança, com o símbolo de congruência, que é representado por esses 3 risquinhos aqui. Agora, a nossa próxima figura, onde nós temos esses dois triângulos semelhantes colocados nas mesmas posições, e se isso acontece, nós temos duas situações acontecendo aqui. Ou seja, os lados homólogos são semelhantes
e os ângulos correspondentes são congruentes. Portanto, podemos dizer que o ângulo A ele tem a mesma medida que o ângulo D. E o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo E, e o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo F. Melhor dizendo, eles são congruentes. Meus queridos, agora veja que eu disse que os lados homólogos são semelhantes. Ou seja, se eles são semelhantes, é porque existe uma relação de proporcionalidade entre esses dois caras. Então, nós podemos dizer que se a gente pegar o lado pequeno do meu triângulo e dividir pelo seu respectivo lado, homólogo do meu triângulo maior, ele vai dar exatamente o mesmo resultado que se eu pegar qualquer outro lado do meu triângulo menor e dividir pelo seu respectivo homólogo do meu triângulo maior. Alguns podem estar aí assim, Márcio, mas eu não entendi. Veja bem, pessoal, vamos pegar aqui o lado AB com uma razão de DE. Isso vai dar o mesmo resultado que eu pegar a razão entre AC com DF. E tudo isso vai dar o mesmo resultado se eu dividir também o meu lado BC com a razão de EF. Meu jovem, sempre será desta forma, viu? Agora, se eu pegar também o lado DE com uma razão de AB, vai dar o mesmo resultado que se eu pegar de DF com a razão de AC e EF com BC. Sempre dará o mesmo resultado, ok? Meus jovens, nós vimos até agora que quando nós temos dois triângulos semelhantes, eles vão ter três pares de ângulos congruentes e também três pares de lados que são proporcionais, que são justamente os lados homólogos. Outra coisa importante é que, da mesma forma que acontece na congruência, também vão existir aqui critérios mínimos para garantir que dois triângulos são semelhantes. Então eu te pergunto, você sabe quais são estes critérios? Não sei. Não. Meus queridos, são 4 critérios. Ou seja, ângulo, ângulo. Segundo, ângulo, ângulo e ângulo. Terceiro, lado, ângulo e lado. E o quarto, lado, lado e lado. Cuidado também para não confundir critérios de semelhança com critérios de congruência. São completamente diferentes. Outra observação que eu quero também que vocês entendam e que eu acho muito importante é que toda congruência é um caso particular de semelhança, mas nem toda semelhança é um caso, de congruência. Ou seja, meus queridos, quando tiver dois casos de triângulos congruentes, eles também vão guardar uma relação de semelhança, ou seja, de proporcionalidade, também entre os seus lados, de 1 para 1. Portanto, nós podemos pensar que todo caso de congruência é um caso particular de semelhança, onde os lados eles guardam uma proporção de 1 para 1, ok? Meus jovens, vamos para o nosso primeiro critério, ou seja, ângulo e ângulo. Se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes congruentes, então eles serão semelhantes. Veja a nossa figura onde nós temos dois triângulos colocados na mesma posição. Isso é muito importante também. O que eu quero que vocês percebam aqui é que este ângulo que eu estou representando aqui como beta tem a mesma medida deste outro ângulo beta. Esse carinha aqui, o alfa, o nosso segundo ângulo, ele também tem a mesma medida deste ângulo alfa aqui do outro triângulo. Ou seja, se nós temos ângulos correspondentes que são congruentes,
nós podemos dizer que estes dois triângulos são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Melhor dizendo, eles têm dois ângulos que são congruentes e que são, melhor dizendo, né, correspondentes um do outro. Sendo assim, esse carinha alfa é semelhante a este carinha alfa aqui, tudo bem? Agora nós vamos para o segundo critério, ângulo, ângulo e ângulo. Se dois triângulos possuem três ângulos correspondentes congruentes, então eles serão semelhantes. Aqui é bem simples de entender, né? Veja bem, se dois triângulos já garantiam a semelhança de triângulo, logo três ângulos também nos dá a condição de semelhança. Na nossa arte aqui, nós temos dois triângulos com ângulos correspondentes, tendo as mesmas medidas. Ou seja, o meu alfa, beta e o gama é correspondente a meu alfa, beta e o gama, onde significa que esses dois carinhas são semelhantes pelo critério de AAA. Já o nosso terceiro critério, ou seja, lado, ângulo e lado, se dois dos triângulos possuírem dois seus respectivos lados proporcionais aos seus homólogos e se seus ângulos compreendidos entre os mesmos lados forem congruentes, então os triângulos serão semelhantes. Meus queridos, lembram de lado, ângulo e lado de congruência? Aqui vai ser bem parecido com o lado, ângulo e lado da semelhança. Veja que nós temos aqui um ângulo, né, entre o lado AC, que eu chamei de alfa, juntamente com o lado CB. Neste segundo triângulo, o DF, nós temos o ângulo também, o gama, junto com o lado EF. Porém, ao invés de termos lados congruentes, vamos ter lados homólogos que são proporcionais. Ou seja, AC com uma razão de DF é igual a BC na razão de EF. Será a mesma coisa esses caras aqui. Mas entre o lado AC, né, esse cara aqui, ó, e o DF, esse outro carinha aqui, temos ângulos congruentes. Sendo assim, nós podemos dizer que o ângulo C e C, né, é congruente ao ângulo F. Temos dois lados de pares proporcionais. Vale a seguinte relação quando nós temos isso. O AC sobre DF dá o mesmo resultado que o BC sobre EF. E isso acontece, e se isso melhor, né, acontece, nós vamos ter que dois triângulos vão ser semelhantes pelo critério de lado, ângulo e lado, ok? Para o último, ou seja, o quarto critério, nós temos lado, lado e lado. Ou seja, se dois triângulos possuírem três lados e seus respectivos homólogos proporcionais, então os triângulos serão semelhantes. Na nossa arte, esses dois triângulos estão na mesma posição. E se dividirmos o lado maior do meu triângulo pelo seu respectivo homólogo do triângulo menor DF e der o mesmo resultado do outro lado maior AC pelo seu respectivo homólogo do triângulo menor, e tudo isso der o mesmo resultado do último lado, vamos dizer, do BC, do triângulo maior, dividido pelo lado EF do triângulo menor, nós podemos afirmar com toda propriedade que esses dois carinhas são semelhantes pelo critério lado, lado e lado. Então vejam que nós temos o lado AC,
na razão de DF, isso vai ser igual ao meu lado BC na razão de EF, isso vai ser igual a AB na razão de DE. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido essa parte dos critérios de semelhança de triângulo. Meus queridos, chega o final dessa aula, espero que tenham entendido, né, como acontece os critérios de semelhança de triângulo, e te espero na próxima aula, onde nós vamos abordar o assunto do Teorema de Tales. No mais, o meu muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e fiquem em paz.